Atenção, Grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo. Os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes. E o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla. E tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani. Muito bem. Saúde. Saúde. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, pode morrer de inveja. Olha onde eu estou. No primeiro e único restaurante francês do Shopping ABC. Eu diria até mais, da região como um todo. Porque eu nunca tinha visto uma casa com esse charme, com essa apresentação e, acima de tudo, oferecendo a verdadeira gastronomia francesa, desde a Ancienne Cuisine até a Nouvelle Cuisine. Mas vocês vão ficar sabendo mais detalhes sobre o que está acontecendo de revolucionário na gastronomia da região, nesse meu papo aqui com a Larissa Scurato, que é sócia proprietária aqui do Cimer. Prazer. Prazer é meu receber vocês. A pronúncia é Cimer? Cimer. Cimer. É como os jovens em Paris falam obrigado, né? Exato. Fazendo o contrário de merci. Isso, fazendo uma brincadeira com a palavra merci. Isso. É muito legal isso. Agora, começa me contando, Larissa, como é que foi essa ideia de montar essa verdadeira preciosidade Pois aqui? é. Eu, meu marido e nossos sócios, né, a gente decidiu abrir um restaurante francês e aí a gente foi se aprofundando na história da França, cada pedacinho. Esse nome foi uma amiga francesa nossa que sugeriu também esse nome e a gente achou bem harmônico, né? É um nome pequeno que não precisa fazer tanta pronúncia, né? Então não tem como errar, ficar um nome difícil. Todos os pratos foram escolhidos com muito carinho. E é isso que eu falei para você. É legal saber que vocês estudaram isso, Sim. Porque eu sempre digo, gastronomia é, antes de tudo, cultura. Claro. A gente não, se a gente for comer apenas para matar a fome, a gente come qualquer sanduíche aí na hora do almoço, está resolvido o problema. Mas apreciar um bom prato, Exatamente. Feito com carinho, feito conhecendo a história de por que as várias cidades, as várias regiões, no caso de vocês da França, desenvolveram esses pratos. E eu sei que o chefe de vocês aqui tem toda essa preocupação. Por isso que eu falei no começo, vai da Ancienne Cuisine, que é a cozinha mais antiga, aquela tradicional francesa, até a Nouvelle Cuisine, que é a nova cozinha. Exatamente. Né? E vocês têm todos esses pratos aqui, Temos. desde um cassoulet, que é um prato que vem lá da Idade Média, até um camarão mais simples da Nouvelle Cuisine, que para o dia a dia é mais ou menos isso que É vocês isso fazem. mesmo. E a gente, nessa história, né, antes de abrir o restaurante, a gente contratou um consultor, que é o Rosny. Ele é professor e ele foi coordenador por muitos anos da escola gastronômica. E, então, toda a degustação que a gente fazia tinha história, ele contava a história dos pratos. Que legal. Então a gente ficou sabendo das histórias de cada prato, a gente degustou, teve algumas mudanças, então tudo isso foi discutido antes do restaurante abrir, né? Então tem muito carinho e história nos pratos, né, que a gente serve. E antes de a gente falar para os pratos, a gente está aqui num verdadeiro túnel, que não são tijolos, você estava me explicando, eles são colocados um a um. Um a um foi colocado aqui, é um bricks, né, que fala. Como se a gente estivesse numa residência numa francesa. cave, É verdade. É bem aconchegante aqui para os namorados. O ambiente é lindo, é encantador, vale a pena conhecer. Aqui atrás da gente, vocês estão vendo uma adega
que é uma das melhores adegas da região, Sim. com vinhos espetaculares, e eu vou dizer para vocês, numa relação de custo-benefício, vocês conseguiram fazer um milagre aqui, né? Sim, dá Como é pra que tomar foi um isso bom de vinho. definir um preço de vinho, porque não seja aquele vinho escandalosamente caro? É, né? pois é, porque não adianta a gente também chegar com um valor absurdo e não conseguir servir todo mundo bem. Legal. Eu estou vendo aqui no cardápio de vocês, eu estou aqui na mão, a gente tem essa época de friozinho, né? A gente está gravando esse programa, depois ele vai dá ficar uma lá fome. nas redes sociais. Hoje é 20 de junho, quase antivéspera de São João. Sim. Mas eu estou vendo um prato típico francês que faz muito sucesso e nessa época de frio é espetacular, que é essa sopa clássica de cebolas. De cebola. Como é que é Isso. essa sopa? Conta Ela é pra mim. muito boa. Inclusive hoje no menu Confiance, que nós brasileiros chamamos de menu executivo, né? Foi servida essa sopa de cebola. Olha que legal. É muito boa. Que maravilha. É. Agora, nós temos vários. Se você quiser simplesmente um brunch, chegar Sim. aqui um pouquinho mais cedo, e aí você tem um croque monsieur, Sim. um croque madame. Exatamente. Né? Que são pratos típicos, mas assim, tipo de um pequeno bistrô. Isso. Né? Ou se quiser vir tomar um cafezinho com croissant também. Com croissant. Maravilhoso. O horário de funcionamento é qual livro? A gente abre meio-dia no horário do almoço e vai até a noite, mas a gente não fecha à tarde. Não fecha, fica à tarde. Não fecha. Então, é isso que Pode você vir falou. tomar um café, um chá. Um chocolate. Um chocolate quente. Legal. Um prato que eu acho que é espetacular, não sei como é que ele é feito aqui, esse tartartan. O tartartan é uma torta de maçã muito boa, né, bem clássica Sim. francesa. E a gente ainda não soltou ela no nosso cardápio, mas Em breve, vamos soltar. maravilha. Agora me fala assim, se eu for falar de cada prato, nós vamos ficar aqui o dia Sim. inteiro. O que você recomendaria hoje para um cliente seu? Olha, até você consegue ver, né, Joaquim, não são tantos pratos, porque a gente prezou muito por essa história, por esse carinho com a gastronomia francesa. Então, por exemplo, o confit de pato, maravilhoso, ele desmancha, muito bom. Legal. O polvo é meu preferido, Sim. ele é divino. O polvo. O polvo. Opa, eu já conheço gente que vai polvo é adorar aqui, né? maravilhoso. Ele fica marinado 24 horas, depois ele vai no cozimento, 1 hora de cozimento, e depois a gente vai selar ele no próprio azeite que é confitado, depois a gente finaliza ele na cama de tomate no mel e a farofinha crocante. O cassoulet, que é a nossa feijoada brasileira, é a feijoada francesa, né? Entre aspas, que é com feijão branco. E ele vai com um pato também em cima, com um pedaço Sim. do pato. Pato confitado, né? Confitado, exato. Maravilha. Sim. Olha, eu vou te falar, vou vir aqui para experimentar esse cassoulet. Por favor, tem que vir cada dia provar um, porque todos são maravilhosos. A primeira vez que eu tive a oportunidade de provar um cassoulet foi em Toulouse, no sul da França, que é a capital do cassoulet, né? Sim. Até hoje, aqui, mesmo em São Paulo, dificilmente o restaurante consegue. E o chefe então, precisa ser ousado. Precisa. Porque não parece fácil. Falar, vou fazer um cassoulet, uma feijoada, só misturar o pato. Não é. Ele exige uma série de técnicas. Sim. É um prato difícil de fazer, mas quando bem feito, ele é maravilhoso. Eu espetacular. recomendo, podem vir que não vão se arrepender. Legal. E tem um prato também que faz muito sucesso entre quem frequenta o restaurante francês, que é o entrecô. Sim. O entrecô que ficou até com alguns chefes de televisão, assim, Sim, fica famoso, sim. lançando restaurante. É um prato típico francês. Típico francês. E que você, como é que ele é apresentado aqui? Ele vem com uma salada, uma saladinha e batata frita à parte. Batata frita. Né? Na França se come muita batata, né? Então, E aquele vários molho pratos. que é o segredo dos Exato. chefes, eles não revelam. Não direito. revelam, não. É um molho bem saboroso. Espetacular. E eu tô vendo que além do confit de pato, que você tem o magret de pato. O magret de pato. Que é diferente. O magret são aqueles cortes do filé, do peito Sim. do pato,
com aquela crosta em cima, que fica espetacular. E ele precisa gostar, né, do magre de pato, porque ele é um pouquinho mal passado no meio, tem que ser. Tem que ser mal passado. Senão ele vem passa vermelhinho. vem vermelhinho. Então é legal, as pessoas, quem gosta mesmo já sabe, né? E ele vem com um purê que ele acompanha, com figos frescos. Com figos frescos, de ele é laranja. muito bom. Então ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, quem gosta mesmo vai... E tem até bem aprovado. um prato aqui, que foi nome de um filme fantástico, que era um ratinho, que era o chefe de cozinha, que é o Ratatouille. Adoro esse filme. É maravilhoso, né? É. E o Ratatouille, para quem não sabe, é um clássico É um francês. clássico e também para quem não come Muitos carne. legumes, né? Exatamente, é uma boa opção para quem não berinjela. come carne. Legal. Ele é bem bonito, bem servido. E a gente tá tomando esse vinho, com vinho rosé. vinho desse rosé aqui, combina ele vai muito. Espetacular. Vai muito bem. E agora para os amantes da sobremesa. Da sobremesa, vamos lá. O Cimer oferece. Tem o famoso creme brulee, Fantástico. né? Temos também o fondant au chocolat, que é o nosso petit gâteau, que a gente chama de petit gâteau. Tem a pavlova, que é muito bom. Além de ser bonita, a É muito apresentação boa. é muito boa. Agora a gente também está colocando, a gente entrou com fondue de chocolate. Opa, nessa época do frio aqui, É gostoso, fundido de chocolate com frutas. Com frutas, vem uva, banana, uva, kiwi e morango. morango. É. Ah, que Fica bem legal. charmoso, bem gostoso para vir compartilhar. É uma sobremesa para Pra compartilhar mesmo, sim, sem dúvida nenhuma. Que maravilha. E, além de tudo, tem um bar muito bonito que a gente Sim. vê aqui, para o pessoal que aprecia um drink. Tem o nosso drink Cimer também. Ah, é? Maravilha. Olha, E aqui o cardápio, esse daqui é de propósito, tá? Que é o Verlan de... Ah, Cimer é Verlan de Merci. Merci, então. Então é próprio para dar esse tá essa... você começa com o Cimer e termina com o Merci. Então, é essa brincadeira, né? Muito legal. Não é que foi um erro de impressão, Não. é para fazer essa brincadeira Muito, mesmo. muito legal. É aquilo que aqui na língua portuguesa a gente chama de anagrama, né? Sim, que é sim. trocar as palavras, né? E fica muito bom. Porque o Cimer é um restaurante clássico francês, né? Sim. Querendo ou não, é um clássico, mas Cimer é um nome jovem. Então é desse clássico para o jovem. Então tem essa brincadeira do nome, né? Então é voltado para o jovem. Você estava me também. contando algo que me chamou a atenção. Que vocês também estão abertos para comemorações. Claro, De repente alguém quiser fazer uma claro, festa, sim. fechar a casa para fazer uma festa, para comemorar um casamento, Sim. uma comemoração de bodas de ouro, de prata, quer fazer aqui, tem espaço para Com vir conversar certeza, com vocês. com certeza. Só aparecer aqui no shopping. Só ABC. aparecer aqui, pode falar comigo, com quem estiver aqui. E muito bem-vindos. Isso é muito legal, porque uma casa linda como Sim. essa é um espaço para você celebrar. Né? Exatamente. A gente disponibiliza dois garçons para servir, né, a parte, o evento. Então dá pra gente fechar essa parte que fica super gostoso, ou a outra, o cliente que escolhe. E se tiver muitos convidados, pode fechar a casa Fechar a inteira. casa inteira, com certeza. Bom, Larissa, eu ficaria aqui o resto da tarde conversando, Que delícia, porque é Joaquim. espetacular. Agora, se tiver algo que você queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Eu acho que é isso mesmo. É um lugar para você chegar, se sentir confortável, né? É aconchegante aqui para conversar. É engraçado, tem um senhor que vem aqui, eu não conheço, não sei o nome dele. Ele vem aqui para escrever, ele é escritor. Ah, que legal. Então ele senta, ele fala que aqui ele se inspira Olha que lindo. por causa da música. Ele vem tomar às vezes um café. Uma boa, Mas uma ele boa, uma senta boa, pra uma boa escrever. saca- Sabe que eu conheço? Bom, tem uma história clássica de Buenos Aires, né? E Buenos Aires tem muito a ver com Paris também, Sim, porque eles gostam sim. muito de uma relação. E do Jorge Luiz Borges, que ele tinha um café, que era ele tinha uma mesa fixa, ele ia todas as Olha aí. tardes. De repente aqui também vira. Exato. Já é esse ponto Ele de senta na inspiração mesma pra- mesa. Na mesma mesa sempre. E eu acho tão legal isso, porque é bom pra gente saber, né? Que é um lugar aconchegante que acolheu ele. Sem dúvida. E a música, tudo isso inspira ele. Que maravilha, tá aí. Legal, uma né? boa ideia, nós temos grandes escritores aqui na Exato. região. De repente é um outro espaço. Larissa, Legal. muito obrigado pela Obrigada. entrevista. Sucesso, que eu sei que já está sendo um sucesso. Tá sendo um O sucesso. pessoal está vindo aqui. Outro dia passei aqui bem cedo, acho que era meio-dia. Já estava muita gente Que nas bom. mesas acompanhando.
E eu tenho certeza de que vocês vão trilhar outros caminhos, outros voos e vão trazer para a gente, é isso que eu falo, a gastronomia que tem como base a cultura. Sim, é uma experiência mesmo. Maravilha. Parabéns. Obrigada, Joaquim. São sempre bem-vindos. Legal. Larissa Scurato. Obrigada. Olha, você precisa conhecer. Aqui no Shopping ABC, eu sempre digo o seguinte. Aqui no Shopping ABC você consegue viajar sem ter que comprar passagem, sem ter que um passaporte. Você aqui vai viajar para a França inteirinha, degustando os pratos, saboreando e conhecendo a história dessa gastronomia. Vem para cá. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de conhecer, ainda que virtualmente, o Ricardo Abílio, que eu vou confessar para vocês, eu tomei conhecimento do trabalho dele agora, nesse momento, através de uma colega jornalista, e fiquei encantado com as informações que recebi, já bateu um papo, porque o programa é transparente, viu, Ricardo? A gente conta tudo para os telespectadores, aquilo que a gente conversou nos bastidores, não tem segredo para ninguém. Mas o Ricardo Abílio é contabilista, tem uma origem muito parecida comigo, eu também trabalhei com contabilidade no começo da carreira, virei jornalista depois, eu não tinha competência para continuar na contabilidade, virei jornalista. Ele também é formado em ciências jurídicas, tem todo um trabalho, e apesar de ser aquele que a gente pode chamar de novato na política, novato assim, porque para disputar a eleição, já conhece muito e conhece muito da história da política. Foi secretário em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, diretor da Câmara. Hoje é secretário de Finanças de uma das maiores cidades, que é Mogi das Cruzes. Enfim, já estou fazendo uma breve apresentação, mas quero primeiro cumprimentar o Ricardo e agradecer muito por ele ceder um espaço do seu tempo, que é precioso, para essa conversa. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço. É uma ótima oportunidade da gente poder expor um pouquinho aí das nossas linhas de pensamento, no que a gente acredita como política pública. E estamos num momento diferente aí, como você disse, um novato na política, mas com conhecimento da máquina, com conhecimento da estrutura, do que é gestão pública. E vamos aí fazer a transformação, a mudança, ser esse instrumento de, no mínimo, buscarmos a reflexão de como nós podemos fazer diferente aí uma política, e principalmente você falou uma palavra que eu adoro, viu, Joaquim? A transparência. Eu acho que isso é um dos nortes do que a gente coloca como política pública. E é o que a gente precisa na política, mais do que nunca. Exatamente. Eu acho que eu venho de uma escola, né? Hoje em Mogi das Cruzes, a gente conseguiu, inclusive, com o prefeito Caio Cunha, a criação de uma nova secretaria que é de transparência de dados. Então, eu sou apaixonado por dados. Eu acho que a gestão pública hoje necessita dos dados. Dados, eu costumo dizer que é o petróleo hoje da gestão pública. Então, é o que mais de valor. Com isso, você consegue transformar. E dados automaticamente te levam à transparência, porque os dados não enganam, não mentem. Então, o político tem que estar realmente aberto para isso. E vamos aí buscar conseguir se comunicar com toda a população de Ribeirão Pires e começar uma mudança, uma transformação que começa com o meu prefeito Caio Cunha em Mogi das Cruzes. Ele costuma dizer, transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes. Aí eu peguei para ele, vai fazer uma paradinha em Ribeirão Pires. Tá? Eu adorei. Olha, eu também te convidei para essa entrevista, porque assim que recebi o teu convite, aqui, como eu falei de transparência, nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, 29 de junho de 2023. É bom deixar claro, porque às vezes, como em política tudo muda, né? O Tancredo falava muito que você olha para o céu, é como a nuvem, né? Nesse momento ela está assim, você mudou 5 minutos, olhou de novo, ela já mudou, e a política acontece muito isso, até pela dinamicidade do mundo atual que a gente vive, ela muda muito mais rápido. Então, é legal deixar o dia da gravação, porque isso aqui vai ficar na internet para sempre, e as pessoas vão ver uma hora ou outra, mas está falando isso, já aconteceu aquilo. Então, hoje é 29 de junho de 2023, 9h54, aqui estou vendo no relógio. À noite, o Ricardo Abílio vai ter uma reunião importantíssima em Ribeirão Pires. E quando eu recebi esse convite, o que me chamou a atenção foi o título, né? Ribeirão Pires pode mais. E esse pode mais
que é interessante, até sugestão de um título de podcast, né? Pode mais, Ribeirão pode mais, alguma coisa assim. E eu falei, pô, eu quero saber o que Ribeirão pode mais. E vou te dizer, eu conheço o Ribeirão Pires de prisca zero, sem fazer trocadilho com o ex-prefeito, mas quando eu conheci Ribeirão Pires, o prefeito era Valdírio Prisco. Depois eu vi a administração dele, vi a administração do Luiz Carlos Greco, vi a administração da prefeita, me fugiu o nome agora, que era do Marinês. a Marinês ficou, vi a administração do Clóvis, estou vendo a administração do Guto agora. Então, eu acompanho o Ribeirão Pires há mais de 40 anos, então você tem uma certa noção. E me surpreendeu a forma arrojada como você coloca o convite, porque ele é muito emblemático, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Não tem aquela história de ficar escondendo o jogo, fazendo de conta que é isso, mas é aquilo. É o seguinte, nós temos que discutir a cidade. E Ribeirão, você nasceu em Ribeirão Pires? Sou ribeirão-pirense nato. Eu Rapaz, sou nascido em Ribeirão Pires. você está com que idade agora? 45 anos. É menino ainda, jovem. E Ribeirão Pires pode mais mesmo? Pode, com certeza pode, mas requer planejamento. E eu uso uma palavra também que serve para as nossas vidas como pessoas físicas, como cidadãos, mas também encaixa perfeitamente na gestão de empresas e de cidades. Você tem que ter aceitação. Você tem que ter a sua identidade e saber aceitar o que você pode conduzir. Então, de repente, uma pessoa que quer cantar, mas não tem o dom de canto, ele não vai conseguir fazer. Eu quero ser um jogador de futebol, mas não sei jogar bem, não adianta eu querer. Então, a gente tem que saber explorar os pontos positivos. Ribeirão Pires está numa área 100% de manancial. É uma área totalmente protegida pela Secretaria do Meio Ambiente e precisamos que assim continue. Então, a gente precisa explorar efetivamente o que essa cidade pode mais, no que ela pode mais. Então, eu gosto muito de usar, por exemplo, a questão da indústria sem chaminé, a tecnologia. Mas eu sou adepto das cidades inteligentes. Então, já participei de eventos em Curitiba, que é o maior evento da América Latina de Smart Cities. Já estive em Barcelona, conhecendo todos os hubs tecnológicos, todo o 22 Arroba, que é um distrito. A gente aqui tem a mania do distrito industrial, lá tem o distrito tecnológico, revitalizar uma área. Tive a oportunidade de estar no maior evento do mundo de cidades inteligentes. O quanto a gente pode trazer a indústria sem chaminé para a nossa cidade. Mas como que se faz isso? Hoje você vê as gestões, como um todo, despreendendo energia da máquina pública, às vezes para atrair uma empresa, para aumentar a planta de alguma já existente, e muitas vezes gerar 50 empregos. Mas se você focasse na área de tecnologia, numa área também do turismo, do desenvolvimento de eventos, você poderia gerar 200. E aí um outro erro que a gente precisa muito de planejamento e preparo. Você, quando gera esses empregos, hoje vamos usar esse exemplo de 50 empregos, você acaba atraindo 40 pessoas de fora, porque você não qualificou a mão de obra. Então, você precisa fazer trabalhos paralelos que desenvolvam com planejamento. E quando você gerou 50 vagas, trouxe 40 pessoas de fora, essas pessoas vão detonar o seu asfalto, usar a estrutura da infraestrutura urbana da cidade, usar a sua UBS, e o que elas ganham vão usufruir, vão investir em outras cidades. Então, a gente precisa fazer com que a economia local fique mais forte. Então, esses planejamentos são altamente necessários, tá? Então, o meu viés realmente é no desenvolvimento econômico, geração de renda, geração de emprego, com o viés do fortalecimento efetivo de um turismo e também na área de tecnologia. Criarmos um polo digital, desenvolver startups locais, fazer com que o jovem tenha acesso a uma formação que ele entenda o que é uma startup, como ele virar um startupeiro, como a gente chama, e até, por que não, chegar num hub de tecnologia. Não é à toa que outras cidades atraem grandes empresas para serem sediadas na cidade. Mas, para isso, além de você ter uma ótima localização geográfica que Ribeirão Pires possui, e uma ótima qualidade de clima, locais que podem ser instaladas em empresas de tecnologia, você precisa também ter uma mão de obra qualificada
e um sistema tributário arrojado e preparado para que essas empresas possam, sim, terem as suas atividades exercidas na cidade. Então, Legal. até já te adiantei mais ou menos o viés do que eu penso aí sobre gestão na parte de desenvolvimento da cidade. Não, e é legal. E eu aí me permito aí fazer o papel do advogado do diabo, porque, na verdade, quando a gente entrevista um pré-candidato, alguém que se dispõe a fazer a gestão, você tem que perguntar sobre tudo que acontece. E você, como um contabilista, como alguém que também é formado em ciências jurídicas e conhece bem esses números, conhece bem as dificuldades, sabe da dificuldade financeira de um orçamento que é limitado, que não é dos maiores, até em função disso, tudo que você colocou. Quer dizer, você não pôde trazer as indústrias com chaminés por causa de você estar numa área 100% protegida, o que é interessante, mas, ao mesmo tempo, é possível fazer tudo isso com esse orçamento que está aí hoje e seria necessário, por exemplo, você reduzir a carga tributária para atrair empresa, como muitas prefeituras fazem, às vezes, nessa chamada guerra fiscal? Não, eu não vejo uma necessidade de você entrar numa guerra fiscal. Que nem eu falei, a gente já descobriu isso estando em outras cidades, tendo contato com o fomento realmente tecnológico. Eles estão mais interessados em estrutura, em condições de trabalho, do que efetivamente a alíquota do imposto. Porque até desde que também colocou o mínimo do ISS a 2%, acabou aquela guerra fiscal que a gente conheceu na década de 90, início de anos Sim. 2000, que cidade colocava 0,25%, 0,3%, 0,15%. Que Então, fez hoje, alguns municípios aí na Grande São Paulo prosperarem de uma forma até artificial, né? sim, sim, era ilusório. Você tinha um número de empresas sediadas na cidade que nem caberia dentro da cidade, nem tinha sala comercial para tudo isso. Então, isso já estancou. Mas hoje a gente vê, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito, mesmo eu capitaneando uma Secretaria de Finanças, sempre trabalhei muito linkado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico das cidades onde eu trabalhei. Então, a gente foca muito em dar condições que a empresa operacionalize da forma que ela precisa. Então, uma coisa muito simples, que algumas prefeituras se ingessam, um regime especial na forma de emissão de nota, de recibos provisórios, enfim, uma forma que a empresa fale, ótimo, aqui eu consigo atuar tendo mão de obra qualificada, boa localização e um sistema tributário que me facilite no manuseio do que eu preciso fazer. Não é só negação, não é benefício fiscal, mas sim condições de trabalho. Então, o viés que eu entendo mais importante é esse. E ter uma cara. Ribeirão Pires, hoje, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, viu, Joaquim, desde já que eu começo a me expor, a colocar essas ideias, o intuito não é atacar ninguém, não é fazer uma situação de ficar batendo em gestões, sejam a atual ou as anteriores, muito pelo contrário. Eu quero ser propositivo e entender que eu não vou entrar numa briga contra ninguém, contra A, B, C ou D. Eu vou entrar numa briga contra o sistema. Eu quero mostrar que a gente tem condições de fazer uma gestão, uma administração municipal diferente do formato que se existe hoje. Converso nos bastidores com muitos vereadores, secretários, até de outras cidades, e eles sempre falam: nossa, era assim que eu queria trabalhar. E eu falei, poxa, é isso que eu penso também. Era assim que eu queria que a cidade trabalhasse. Então, se precisa alguém ser a mola propulsora dessa mudança, querer encarar um sistema, mas não criticando, falando que o sistema é do mal, se essas polarizações que a gente vive nos últimos anos, com transparência, com objetividade, e pegar o problema como cerne mesmo do que você tem que fazer. Então, não é difícil, não é impossível, tá? A gente pode fazer isso, só depende de mudarmos a forma de como chegar também ao poder, para poder fazer uma gestão autônoma, uma gestão tranquila e técnica, né? Ter um secretariado técnico, enfim. Às vezes eu vou atropelando um pouco aí nesse nosso bate-papo, mas Não, pelo não, é menos legal, legal. você É, consegue entender bem o que eu penso. claro. Agora, uma coisa também que me preocupa é o seguinte: eu acho fantástico essa forma como você coloca, ela é muito legal. Agora, você foi diretor da Câmara Municipal também, então conhece bem os meandros, não só os números, mas conhece bem o que é a relação com é, essa vasta camada de vereadores que tem posicionamentos e entendimentos completamente díspares, aí, diversos um do outro, tal, um jogo de interesse.
E, obviamente, ninguém governa sem ter uma relação boa com o Poder Legislativo, que eu até faço questão de deixar claro. Relação boa não é essa relação do tomar da cá que a gente está acostumado a ver, de ter mensalão, de ter isso, de ter aquilo, de comprar favores do vereador para ele estar. Mas é possível, pela experiência até que você tem, de ter passado, de ter dirigido um setor da Câmara Municipal, mudar a mentalidade de muita gente que chega à Câmara, porque às vezes muita gente chega para ter um posto, para ter uma moeda de troca com o prefeito. E quando ele não recebe aquilo que quer, ele acaba votando contra, ele faz essa politicagem que você falou que a gente tem que fugir. Como é que a gente faz isso aí? Eu vou usar fazer um plágio aqui do nosso bispo Dom Pedro, aqui Dom da Pedro, Diocese de grande Santo amigo, André. fantástico. Ele sempre fala, quando a gente está em palestras, informações, que quando comenta algum caso, ele fala: olha, aqui na nossa diocese isso não existe, só se for no Alasca, mas vamos. Então, vamos falar assim: essa situação que você falou, legislativa, não existe aqui, tá? É só no Alasca. Não, aí eu tenho algumas definições, tá, Joaquim? Primeiro, o executivo, ele consegue ter um ótimo relacionamento com o legislativo, que é um dos pilares do tripé ali, né? Executivo, legislativo e judiciário, importantíssimo na formação aí das políticas públicas. É um grande respeito que eu tenho pela Câmara. Tive o privilégio de, por 2 anos, ser diretor da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, ter esse contato direto de bastidor, de ver a estrutura realmente de uma Câmara Municipal, e também como secretário, um link permanente com audiências públicas, projetos de lei, enfim. Mas eu entendo que os vereadores querem fazer diferente. Esse sistema que você comentou é um sistema que está impregnado. Então, a gente precisa fazer com que esse sistema mude. Toda mudança causa burburinho, causa preocupação, tiram pessoas das suas zonas de conforto, faz parte. Mas é preciso uma mudança. É isso que eu penso. Então, o sistema, aquilo que eu falei, eu não vou atacar ninguém, eu não vou bater de frente com ninguém. Eu quero ser diferente no sistema. E eu uso um exemplo, Joaquim, você que conhece tanto também a política, conhece o legislativo. Se um projeto chega com transparência, com objetividade, com brevidade, com uma boa explanação, e o projeto é bom, o vereador vota contra? Bom, tem alguns que até votam, mas você, às vezes você consegue convencer. O que eu falo, eu gosto muito desse, você falou que gosta do termo transparência, eu também adoro. Eu acho que é bem exatamente isso. Se o político for totalmente transparente, vai ficar difícil para o vereador justificar, até para a base dele, para o eleitor dele, porque ele votou contra, Exatamente. né? É porque, assim, a gente vê, assim, eu vou citar algumas coisas, evitando, volto a dizer, não quero atacar ninguém, não quero fazer mais mecanismos, cada Câmara tem a sua peculiaridade, né? Mas quando você quer pôr um projeto polêmico para votação, eu entendo que um projeto polêmico, ele precisa ser exposto à sociedade. Criar audiências públicas de discussão, trazer a sociedade civil para essa discussão, trazer o legislativo junto com o executivo, e não muitas vezes você encaixar um projeto numa votação em bloco, junto com outros projetos, que amarram uma coisa na outra. Então, você põe um projeto polêmico e um projeto que traz benefício para a população numa votação em bloco. Não são todas as cidades que podem, dentro da lei orgânica da Câmara, fazer votação em bloco, mas na grande maioria possui. Então, é essa transparência que eu quero dizer. É isso de nós falarmos: olha, os projetos serão discutidos. E trazer, e uma outra coisa, o vereador, o executivo, ele executa. Então, a caneta, o braço do executivo é muito mais fácil, é mais palpável, se sente mais útil. E o vereador, muitas vezes, precisa fazer essa barganha, essa negociação, para ele se sentir participativo, até para ele poder ter isso. Eu já penso o contrário: o executivo tem que puxar os vereadores e falar: vamos construir juntos, cada um com a sua bandeira, cada um com o seu segmento. Então, poxa, nós temos um vereador ou uma vereadora que é adepto da causa animal. Vamos construir um centro de zoonose, pensarmos em castrações em massa da cidade, discutir, dar participação para esse vereador desse segmento. Temos um vereador que é da área do esporte,
olha, o que a gente planeja no desenvolvimento do esporte da cidade? Vamos trabalhar para trazer esporte de alto nível, de alta competitividade, ou não? Vamos trabalhar a base. E aí, muitas vezes, linkado a algum vereador com a bandeira do deficiente físico, dos portadores de necessidades especiais. E aí, dentro do esporte, vamos criar uma parte paralímpica? Vamos trazer profissionais isso? Ou seja, você trazer o legislativo junto com você para efetivamente governarmos juntos. Eu Olha, acho isso é que fantástico, adorei essa tua é ideia. isso que eu Aliás, penso. eu falo isso para alguns candidatos e para alguns prefeitos há 47 anos, porque eu cubro política aqui na região desde a eleição de 76, né? Então, eu vi a eleição do Tito Costa em São Bernardo. Tito Costa que vai completar agora, em 31 de dezembro, 101 anos de idade. Tá fantástico. O Grilo, em Santo André, muita gente. Mas aí entra na área que eu gosto muito, que é a minha área, que é a comunicação. Eu queria ver como é que você pensa a comunicação do governo, porque eu sempre falei para o pessoal, ao contrário do que se faz normalmente, que é a comunicação de dentro para fora, aquela história do político ficar prestando contas, que é necessário, que é preciso, mas ele falar aquilo que ele pensa, eu vejo muito poucos políticos que fazem exatamente isso que você está falando agora, de fazer a comunicação inversa, ou seja, de fazer a população falar para ele aquilo que ela espera do gestor. Então, o gestor nada mais é do que um servidor público, alguém que está ali para servir e para atender às necessidades e interesses da comunidade, da sociedade. Você vê a possibilidade, e eu não vejo isso implantado em prefeitura quase nenhuma, de ter uma política de comunicação que faça isso, que, ao contrário de falar, ouça. Sim, vivencio isso com a gestão do prefeito Caio Cunha em Mogi das Cruzes. Nós somos, os secretários, somos totalmente acessíveis a cada um na sua área ali, logicamente, mas a gente vai muito a campo, né? A escuta, para você criar um processo de escuta, de acolhida aos problemas efetivos de uma determinada região, de um determinado bairro. Não adianta você, de dentro de um gabinete, achar que o mundo lá fora é o que você tem de prisma na sua visão. Não é. Você precisa saber a realidade e eu acho que a escuta é fundamental. Um governo aberto, transparente, um governo participativo, e aí inclui legislativo, associações da cidade, a sociedade civil como um todo, terceiro setor e a população em si. Então, eu defendo muito que os conselhos, aqueles gestores administrativos agregados à máquina pública, que são formados pela sociedade civil, tenham efetiva participação. Nenhuma decisão na área de cultura, sem antes consultar o Conselho de Cultura, do esporte, o Conselho, do deficiente. Então, a gente tem que entender, o gestor hoje, ele tem que ser, o gestor público tem que ser um ótimo gestor de pessoas, porque você lida com pessoas e tem que ser um governo feito por pessoas, para as pessoas. E eu só vou saber o que é bom para você se eu escutar de você. Então, eu uso um exemplo bobo, que quem me conhece já até sabe os nomes, mas eu tenho um exemplo de uma pessoa que feliz da vida com as crianças junto numa loja de livros, numa livraria. Olha, escolhe um gibi. As crianças queriam escolher gibi do Ben 10, do Pato Donald, sei lá, um gibi diferente. Essa pessoa, como na infância dela, ela adorava da Turma da Mônica, ela falou, não, vocês escolhem da Turma da Mônica. As crianças ficaram felizes? Ficaram. Mas era o que elas queriam naquele momento? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente, na boa intenção, a gente comete erros. E aí eu não posso ser teimoso. Eu sempre falo muito, até aquelas pessoas que falam, não, eu tenho que ser firme na minha opinião, se eu afirmei uma coisa, eu não posso voltar atrás, tal. Meu, se eu entender que a minha afirmação não foi a melhor, você me convenceu que, olha, o melhor é isso, aí não é deixar de ter opinião, é ser inteligente, ter bom senso. Falar, peraí, não, legal, vamos por aqui. Eu acho que um governo precisa pensar assim. É isso que eu quero dizer. A gente não pode atrair pessoas para o nosso grupo só por interesses econômicos, interesses de ego pelo poder. Não, vamos trazer, vamos pensar a cidade.
Uma coisa que, sem atacar ninguém mais de uma vez, mas você que acompanhou todos os nossos prefeitos, mas vamos acompanhar então desde a época Prisco Greco que a gente teve aqui, depois a Marinês quebrou, veio o Clóvis, veio o Saulo, o Kiko, voltou o grupo do Clóvis Volpi. O que a gente teve de um desenvolvimento planejado? O que a gente teve de um projeto visando a médio e longo prazo? Então, vou até te falar uma coisa que eu defendo muito, você vai ser a primeira pessoa que vai ouvir isso, até porque eu vou falar hoje à noite no evento, lembrando, hoje, dia 29/6/2023, eu tenho um planejamento de pensarmos Ribeirão Pires 100 anos. Ela completa 70 anos de emancipação agora em 2024 e planejar a cidade para os próximos 30 anos. Que cidade a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Investir na primeira infância, fazer com que essa primeira infância tenha uma formação, né? Então, eu acho que esse é o meu principal objetivo. É startar uma chavinha de mudança, de pensar a política diferente. Conheço a máquina, hoje posso falar isso sem modéstia, conheço a máquina pública, conheço os bastidores, conheço o legislativo, executivo, tenho um ótimo relacionamento, um trânsito hoje a nível estado e até federal, independente de filiação partidária, independente de partido, tudo isso ainda está sendo construído com muita calma, com muita conversa, com muito diálogo, mas eu acredito que a gente possa fazer diferente, sim, e sem dúvida nenhuma, voltando àquela frase que você tanto gostou, eu tenho certeza que Ribeirão podia até colocar mais um M aí, pode muito mais. Ricardo, eu ficaria aqui mais 2 horas, porque a conversa está muito boa e a gente sempre aprende muito, é importantíssimo isso. Fiquei feliz de você ter essa relação aí próxima com Dom Pedro Carlos Cipollini. Sabia que eu fui o primeiro repórter a entrevistá-lo quando ele chegou no ABC, né? Que Até legal. por coincidência, eu estava na Mitra Diocesana, conversando com meu amigo Humberto Pastore, que na época era assessor de imprensa da Grande Mitra. amigo Humberto também, E, nos dá muito bem. eu tinha uma relação muito boa com o Dom Nelson Vestor, e de repente chegam os dois, Dom Nelson e o Dom Pedro. Aí o Dom Nelson me apresentou e falou assim: esse é o nosso novo bispo aqui. E eu fiquei encantado com ele, porque ele é uma figura humana, um professor de filosofia espetacular, um homem muito inteligente, além de ser o nosso pastor. E ele sempre fala isso: o Joaquim Alex foi o primeiro repórter que me entrevistou aqui quando eu cheguei na rede. E contei histórias porque eu tenho uma relação. Aliás, eu era amigo de Dom Jorge Marcos de Oliveira, primeiro bispo da região. A gente trocava muito. Cheguei a lançar o Dom Jorge, candidato a prefeito de Santo André, na minha coluna no Diário do Grande ABC, em 1988. Escrevi lá, estava uma briga entre Celso Daniel, que seria o candidato que acabou eleito, e o doutor Amazonas, que era vice-presidente da CONFAP na época, e vice-prefeito. A disputa era entre os dois, e eu falei assim: olha, acho que o nome ideal para entrar nesse meio e ganhar a eleição seria Dom Jorge Marcos de Oliveira. No dia seguinte, ele me escreveu uma carta agradecendo e dizendo o seguinte: mas eu sou candidato a ser um bom servo de Deus, só isso, mais nada. Mas então acompanho bem essa trajetória. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai falar mais vezes, porque eu quero ouvir mais, quero saber, e assim como você também quer ouvir a população, eu quero te ouvir, porque a gente tem que fomentar esse debate. E o que você falou, não é para atacar um nem defender outro. Nós vamos ouvir todos os pré-candidatos, os candidatos. Ontem mesmo eu estava em Ribeirão Pires, conversei com uma pessoa, estava almoçando aí, depois de fazer uma cobertura, estava almoçando lá na Canoa, e aí o rapaz falou que você é contador dele. Não lembro, mas ele é meu contador. Eu falei: opa, então já a coisa está acontecendo. Se você quiser, assim, fica um espaço para falar alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade. Não, primeiramente agradecer. Eu acho que isso que é o caminho. Acho que você já viu que eu sou um cara transparente. Gosto, acho que a comunicação é importantíssimo, principalmente no nosso momento atual. E a gente tem que ter essa transparência, Joaquim. E assim, resumindo bem mesmo, hoje estou declarando que eu me coloco à disposição como um player para as eleições de 2024 ao Executivo de Ribeirão Pires, sem atacar ninguém, sem querer buscar espaço, não é por ego, e sim por uma realização de tentarmos deixar algum legado como cidadão. Então, eu sou ribeirão-pirense, adoro minha cidade, tive a oportunidade em outras cidades fazer um bom trabalho, ser reconhecido,
e por pessoas próximas. Meu filho é um grande incentivador desse projeto, mesmo adolescente aí, mas um menino politizado. E eu falei, eu vou entrar nessa e me colocar à disposição da gente chefiar um projeto que o principal objetivo é a transformação, é despertar, é gerar a chavinha da mudança, daquela situação em que a gente pode mudar o sistema. É só isso. Não tem ego. E assim, definindo bem, esse meu projeto, o propósito e o sentido vão ficar acima de qualquer resultado. Isso vou levar até o final. E aí, usando a frase, porque Ribeirão pode mais. Pode muito mais. Com certeza. Valeu, Ricardo Almiro. Obrigado pela entrevista. Até a próxima. Até, um abraço. Fica com Deus. Um abraço a todos. Um abraço. Atenção, Grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriane em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriane.